Five Nights at Freddy's, o pesadelo sem fim. Será que este filme é tão bom quanto o jogo? Em Freddy, me diga, será que é melhor? Será que sim? Será que não? Alô, velhinho, eu sou o Andy, este é o canal Producena, lugar onde eu comento filmes da visão de quem cria, na visão do roteirista. E no dia 26 de outubro, semana passada, foi lançado nos cinemas o filme Five Nights at Freddy's e ainda está nos cinemas. E sobre a sinopse, o trailer, os atores, eu fiz um vídeo de trailer e cena aqui em cima pra te assistir. Assiste lá, assiste o filme, depois volta aqui pra gente comentar juntinho. Antes de comentar o filme em si, eu queria pedir para te se inscrever nas minhas redes sociais, temos aqui embaixo, porque nós postamos vídeos toda semana, 3 vezes por semana, aos domingos, terças e sextas, comentando trailers, filmes antigos e filmes atuais, como esses que são lançados no cinema e também nos streamers. Não esquece de assistir o vídeo até o final e te inscrever no canal. Por quê? De que trata então esse filme? É um filme baseado no jogo Five Nights at Freddy's. Como eu falei no vídeo de trailer cena, existem muitos jogos, muitas edições do jogo Five Nights at Freddy's, hoje tem uma dinâmica de susto, onde tu tá ali numa sala, tu tem algumas portas, alguns monitores para cuidar, os bonecos assassinos que vêm para te matar, para acabar contigo, e aí tu tem que fechar as portas e sobreviver da meia-noite até as 6 da manhã por 5 dias, né? 5 noites, portanto. E esse é o jogo e, portanto, eles fizeram um filme baseado nisso, nessa história, nessa temática, nessa premissa. E o filme é sobre esse jogo, mas também é sobre assumir as consequências. Mike, é o nosso personagem, eles têm algumas coisas que aconteceram na vida dele que ele não assumiu o que aconteceu e o que está acontecendo na vida dele, e é sobre isso também que a gente vai ir falando. E esse é um filme da Blumhouse, produzido pela Blumhouse, que é uma produtora de filmes de terror. Portanto, a gente espera uma temática, uma ambientação muito boa nesse sistema de terror, de sustos e no mais que ele pode nos oferecer dentro do mundo de Five Nights at Freddy's. E a cena inicial já nos coloca dentro desse universo, de um contexto de terror, de perseguição, onde o guardinha ali está correndo dos bonecos que estão atrás dele e corre para cá, corre pra lá, e câmera e tudo mais, enfim, ele é pego e a gente vê que os bonecos que antes nós vestimos, agora eles querem que nós entremos pra dentro deles, só que pra poder acabar com a gente, né? Porque eles têm ali alguma motivação, algo por trás que a gente vai descobrindo durante a história. E o Mike, a gente vai ver que na verdade ele é o Pita que é o personagem de Jogos Vorazes, o filme Jogos Vorazes que eu tô assistindo agora também, porque logo em seguida vai ser lançado no cinema os Jogos Vorazes 5 e eu vou estar trazendo pro canal também, mas antes eu vou estar trazendo todos os outros 4 filmes, os primeiros 4 filmes pra gente seguir, e esse é o mesmo ator que faz, né, os filmes também de Jogos Vorazes, o Pita. Mas nesse caso ele é o Mike e a gente vê que ele tem um instinto de proteção, como um guardinha ali, ele acabou vendo uma criança que foi levada por um adulto e a gente vê que depois era o pai dele, mas ele estava tentando proteger a criança, ele tem esse instinto de proteção, de proteger as crianças, porque isso aconteceu quando ele era pequeno. O irmão dele foi raptado e ele nunca se perdoou por isso, porque ele era o responsável, ele devia ter olhado e protegido o irmão dele, ele não pôde fazer isso, e agora ele tem que fazer com quem? Com a irmã dele, a Abby, e ela é o objetivo dos nossos bonecos na história. Eles querem uma nova criança para compor ali os bonecos, e é ela que eles querem, e é ela que o Pita, na verdade Pita não, o Mike tem que proteger. E essa é a mesma questão da fábrica, que não tem ninguém lá, ela foi abandonada, porque tem um histórico de crianças que sumiram, 5 crianças que sumiram naquela fábrica e nunca foram encontradas. E quem aparece para contratar o nosso Mike para esse trabalho, o Steve, interpretado por Matthew Lillard, que com certeza sabe alguma coisa sobre o irmão do Mike. Só que isso fica na cara, isso é óbvio que ele sabe de alguma coisa, e também porque eles não iam usar um ator tão conhecido, principalmente em filmes assim um pouco mais terror, que ele foi utilizado no Scooby-Doo, foi utilizado no Pânico 1 e em outros filmes também desse estilo, então faz muito sentido usar ele nesse filme e não iam usar só no iniciozinho, algumas cenas iniciais, né? Eles iam colocar ele num papel importante, que no final a gente vai descobrir o que é, né? Que tem a ver com toda essa história, não só ele sabe sim o que aconteceu com o irmão perdido, sequestrado do Mike, como ele tem a ver com as coisas, os fatos que acontecem na nossa história agora. E essas crianças que foram sumidas, na verdade a gente vê que elas estão possuindo os bonecos, que não só são controles eletrônicos, mas que tem alguém por trás ali, que são as crianças que foram morridas e colocadas dentro dos bonecos, mas que elas tentam pedir ajuda
para o Mike através dos seus sonhos, para que ele pudesse ajudar a resolver essa questão delas, que elas ainda estão presas naquele universo. Quanto a policial Vanessa, que vem para dar algumas orientações para o Mike, dizer, ó, aconteceu umas coisas aqui, tu já conheceu os bonecos, não sei o que, tananá. Só que ela é muito suspeita, porque ela tá muito tranquila, ela conhece demais sobre a história e o que acontece ali. A gente vai ver o quanto ela tem a ver com a história toda, e a gente fica pensando, tá, o que que essa mulher tem a ver com a história? Ficava sempre esse mistério, ela vai ajudar, ela vai atrapalhar, o que que vai acontecer no final? E quando a Abby chega na história para trabalhar junto com o Mike, que o filme fica fofinho, tão fofinho. Ela tá lá e começa a brincar. Os bonecos, né, os bonecos do mal, gigantes de 3 metros de altura, começam a brincar com ela ao invés de poder, né, acabar com ela assim como acabaram com outros personagens ali. E a gente vê, tá, mas por que que fizeram isso com ela? Obviamente porque eles são possuídos pelas crianças, mas por que as crianças estão brincando com ela ao invés de perseguir ela? Porque eles não gostavam muito do Mike, mas passaram a gostar porque ele era a pessoa que podia entregar a Abby pra eles. Mas ficou aquela questão, né? Por que que eles estão brincando? E o filme ficou fofinho, eles estavam brincando, cantando, ficou um ambiente muito leve, quase infantil o filme, mas só nessa parte. Porque a grande hora do show foi quando, depois das 6 da manhã, eles foram embora, né? Ele terminou o trabalho de vigilante dele e chegou um pessoal para tentar sabotar ele, porque tinha toda uma história por trás lá e tal, então para fazer ele perder o emprego eles iam entrar lá e roubar as coisas. Só que nisso os bonecos vieram com tudo e aí a gente viu toda a ação, a perseguição, a parte mais de sangue das coisas da história, onde eles pegaram e laceraram, né, os nossos bandidos ali, inclusive a babá da Abby, que também fazia parte desse lado do mal. Eu não esperava que ela fosse de comes e bebes, mas ela foi. Ela, de uma forma assim, inesperada realmente. E esses personagens existiam na história simplesmente para isso, para serem dilacerados ali pelos nossos bonecos na hora certa, né, na hora, bendita hora do show, que inclusive foi depois das 6 da manhã, eles deviam estar quietinhos ali. A história do jogo mesmo acontece da meia-noite às 6, às 6 não acontece mais nada. E ali ele aconteceu depois das 6 da manhã. Tá, ok. E foi até divertido isso, só que, como eu falei, foi depois das 6 da manhã. Essas mecânicas que tinham no jogo não foram muito bem utilizadas ali na história. Até teve um pouco das câmeras ali, mas não foi aquele momento das portas, da tensão. Eu tô num lugar só preso, eu tenho que sobreviver até as 6 da manhã. Eles estavam correndo ali no lugar, eles não conseguiam sair realmente. Mas não usou exatamente das mecânicas do jogo que eu esperava ver ali, deles presos, das portas, da energia, do tempo, da tensão. Isso eu esperava ver e não aconteceu. E ali a gente tinha 5 crianças que foram, né, raptadas, que morreram naquele lugar, mas só tinham 4 bonecos. Um dos bonecos estava ali estragado, de repente a criança não conseguia mais usar aquele corpo do boneco e talvez por isso eles queriam uma quinta criança. Eu não entendi bem, um quinto corpo para eles poderem utilizarem o boneco, eu não sei bem. Mas enfim, tinham 5 crianças na história, no sonho, mas tinham só 4 bonecos. E no final eu esperava que aparecesse pelo menos mais um dos bonecos, porque o jogo 1 tem os 4 principais, mas ele vai abrindo e trazendo outros personagens, outros seres que dão um susto pra gente durante todas as edições do Five Nights. Então, ter mais um boneco faria muito sentido e eles trouxeram o Gary, o coelho, que é um grandão assim, e realmente aconteceu. Só que ali estava quem? Estava o Steve. Estava vestido, não era ninguém possuído e nada, ele estava vestido de boneco para compor e conseguir quem? A Abby, que é o objetivo deles, os bonecos, né? E este era o sequestrador, o Steve, que contratou o Mike para estar ali, que pegou o irmão dele e também todas aquelas 5 crianças que ficaram ali sumidas por muito tempo. E ali a Abby foi quem resolveu a história toda, mostrando para as crianças, para os bonecos, que ele na verdade era o vilão e não o mocinho da história, e assim eles terminaram, acabaram com tudo e prenderam ele, assim como ele prendeu as crianças dentro dos bonecos. E todo mundo sabia disso. E no final ele dizia, eu vou voltar, e põe ali a máscara e tudo. E não só por isso, mas também uma ceninha pós-crédito que teve, nos indica que é muito possível que faça uma continuação. Eu acho que se esse filme tiver um sucesso de bilheteria, tiver um rendimento legal, eles vão trazer um Five Nights 2, trazendo outros bonecos, explorando outras edições, o que pode ser muito ruim, porque outras edições trazem novas propostas e foge um pouco da proposta inicial do Five Nights, né? Alguns são muito bons, outros nem tanto, e a chance disso se reproduzir num filme também é muito grande. Pode ser que eles percam um pouco a linha, tanto que nesse já não trouxeram tantas características do jogo, mas eu espero sim assistir. Se tiver um 2 eu vou assistir, quero ver assim como eles vão conduzir essa história toda. Afinal, então o Mike assume que, qual era a questão dele? É assumir que o irmão dele foi sim raptado, que isso não era a culpa dele, que ele não tinha o que fazer e que ele tinha que deixar isso pra lá. Ele tinha que deixar que o irmão fosse,
que o irmão dele, no caso, morreu, né? Que ele deixasse, que isso terminasse em paz e assumisse a irmã dele, a Abby, que estava viva ali do lado, cuidando ela com todas as forças, fazendo o que ele não pôde fazer pelo irmão que foi raptado. E assim, ele assume a guarda definitiva da irmã dele e a Vanessa acabou se livrando do pai psicopata dela ali, que controlava os bonecos e tudo mais. Então esse foi o Five Nights at Freddy's, espero que tenham gostado, espero que tenham 2 pra gente assistir, ver o que eles vão fazer. E isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo teu gostei, pela tua interação aqui embaixo, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, te inscrito no canal e te vejo no próximo episódio de Producena.